Oi, segundo ano, fim da série sobre o mundo pré-colombiano. A gente já estudou anteriormente nos outros vídeos os maias, os astecas, e agora o Pro vai dar linhas gerais sobre os incas, tá? Vou repetir, tá, o que eu já disse antes. Eu não estou querendo aqui que você trabalhe uma decoreba sobre o que foram esses povos. O que eu quero e o que eu estou provando para você com cada uma dessas aulas é que o discurso que o europeu criou 500 anos atrás, de que no Novo Mundo só havia selvagens, primitivos e inferiores, não faz sentido algum. Tá? Então, cada uma dessas aulas que eu te dei, essa é a terceira, está provando que o discurso eurocêntrico, que o discurso etnocêntrico está equivocado, está errado. Tudo bem? É isso que eu quero que você perceba, além de uma pretensa ideia de decoreba de características. Não é disso que eu estou falando, ok? Então hoje a gente vai falar sobre os incas. Os incas, eles estão, onde eles se localizavam, na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, tá? E tem como primeira cidade, como principal cidade, como capital, daquilo que vai ser o Império Inca, você tem a cidade de Cusco, que existe no Peru até hoje. Uma dessas cidades construídas pelos Incas, quando você vai visitar Machu Picchu hoje, tá, você parte de Cusco. E Machu Picchu também é uma cidade, é um local criado pelos Incas, lá por volta dos séculos 13, 14, 15, tá, 16, ok? Tá? Então você tem, só na construção de Cusco, só na construção de Machu Picchu, você já tem a desconstrução do etnocentrismo europeu. Tudo bem? Tá? É importante dizer que os incas, eles, quando se estabelecem como povo, como civilização, eles absorvem outras culturas. Tá? Então, por exemplo, a língua que os incas falam, e que existe até hoje, se você for para Cusco, você vai ouvir essa língua, eles falam o Quechua, que não foi uma língua inventada por eles, tá? O Quechua, ele é assimilado pela cultura inca, tudo bem? Bom, desde o início, os incas perceberam que para chegar onde eles querem chegar, eles precisam criar estradas. Então, em torno do Império Inca, a partir de Cusco, você vai ter uma rede de estradas impressionante. Tá? Você não pode esquecer que eu estou falando da Cordilheira dos Andes, eu estou falando de montanhas, eu estou falando de altitudes elevadas. Tá? Então você vai ter proposta pelos incas uma rede de estradas que vai levar os incas para um monte de lugar, certo? Bom, isso mais uma vez deixa bem claro que assim como astecas e como os maias, os incas e como tantas outras civilizações que a gente não estudou, eles são uma sociedade complexa. Eles apresentam características de sociedade complexa. E como sociedade complexa que são, os incas também têm aquele conceito de rico e pobre. Então você vai ter uma pirâmide social. Nesse videozinho, a gente vai falar mais da maioria da população, que adivinha só quem é a maioria da população? Pois é, são os camponeses, são aqueles que trabalham no campo. Basicamente, os camponeses incas têm duas atividades. Eles trabalham com pastoreio ou eles trabalham com a agricultura, certo? A agricultura do Império Inca, é importante dizer que eles trabalham com a policultura, eles têm vários produtos. Só que o terreno Inca é diferente dos outros terrenos que a gente trabalhou até agora. É um terreno em montanhas. Como resolver esse problema? Como plantar batata, milho, abóbora e feijão, que são os principais produtos dos Incas? Bom, os Incas trabalharão aquele conceito de terraço.
Eles vão fazer aquelas imensas escadas nas montanhas, tá? E vão trabalhar a partir disso muito bem o conceito da irrigação. Então a batata, que é o principal produto dos incas, vai se dar muito bem, tá? Os incas vão se dar muito bem com a sua produção agrícola. Quem é o responsável? Quem são os responsáveis por essas plantações? São os camponeses, tá? Aqui cabem algumas palavrinhas em Quechua que vocês vão usar para os incas. Então, o que acontece? Cada camponês, né, os camponeses estão divididos em famílias, ok? Então você tem a família de A, tem a família de B, tem a família de C. Agora, quando você tem famílias aparentadas, então você tem o tio, tem o sobrinho, tem o primo, essas famílias se reúnem, tá? Então você tem a formação de um AILU, A-Y-L-L-U. Então, o conjunto de famílias aparentadas, você tem um AILU, tá? E aí esse AILU tem algumas responsabilidades, tá? Essas famílias, os primos, os tios, avós que vão se juntar, você tem um AILU. Só que você tem um líder desse AILU, que em Quechua era chamado de curaca, tá? Agora, esse AILU tem o seu lote de terras, certo? Que é a família, que os camponeses vão trabalhar nesse lote de terras. Só que tem algo interessante sobre a divisão que é feita nesse AILU, tá? Eu não sei se tem acento no LU. Eu tô falando AILU, mas pode ser AILU também. Ah, sei lá. Vê aí o jeito que você achar melhor. Eu vou continuar falando AILU, tudo bem? O AILU, ele é dividido em 3 partes. E cada produção de cada uma dessas partes vai para determinado lugar. Então, por exemplo, o AILU tem a parte do imperador. O que você produzir aí, você vai mandar para ele. O AILU tem a parte do deus, tá? O que você produzir aí, você tem que mandar para os deuses. Só que os deuses não estão na terra. Quem representa os deuses na terra? Os sacerdotes. Então você manda para eles. E tem propriamente a parte dos camponeses, né? E aí os camponeses fazem com essa parte o que bem entenderem. Se você tá esperto nas nossas aulas, você já sacou, né? Você já percebeu qual é o tamanho de cada uma dessas partes do AILU, né? E consequentemente você já percebeu que a parte do camponês, né? A parte que lhe cabe desse latifúndio, né? É a menor parte, não tenha dúvida. Agora, como acontece com os astecas também, os camponeses incas também têm que fazer trabalhos gratuitos para o governo. Construção de estradas, obras hidráulicas, tem que fazer. Isso tem um nome, isso é chamado de mita. Mita. O que é a mita? É o trabalho, é o tributo, é uma espécie de tributo, e esse tributo é pago, essa taxa é paga com serviço que você faz gratuito para o governo. E aí, qual é o problema da mita? Se você vai lá pagar a sua mita, você deixa de trabalhar na sua terra. E aí, bonitão, como é que você vai fazer? Tá? Então, como sempre, né, a base das pirâmides sociais da história do mundo, essa base ela está sempre sendo explorada, sempre sendo sacrificada, né, que até nos cansa, né, ver como a história, né, como você tem a permanência da exploração. Tudo bem? Bom, esses são os incas, tá? O Pro escolheu dar uma breve história, né, um panorama geral, tanto de incas, quanto de astecas, quanto de maias, para também não ficar chata a coisa, tá? Mas o que eu quero no final desse exercício, que você perceba que nós estamos falando de sociedades que contrariam o discurso etnocêntrico europeu. Tudo bem? Bom, esse é o último videozinho da série, ok? Eu vou postar, né? Vai estar lá no Classroom. E ainda hoje eu vou postar uma pergunta no Classroom,
que eu gostaria que você respondesse. Mas, professor, vai valer nota? Ai, tudo bem, pode valer nota, mas mais do que a nota, faça com a percepção de desconstruir o discurso europeu, tá? Quando eu postar essa pergunta, eu dou maiores instruções, ok? Tudo bem? Obrigado, juízo para todo mundo e sigamos a nossa vida, ok? Tchau, tchau, até mais, se cuida.